Olá, bem-vindo ao canal. Se você não conhece, aproveite e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente vai falar por aqui. Tivemos uma semana agitada de movimentações do novo governo americano, suicídio em Brasília, proclamação da República e discussões sobre escala de trabalho no Brasil. Tem um minuto? Vem que eu te conto. Na semana em que se celebra o golpe da proclamação, onde revoltados com a abolição da escravatura, fazendeiros se juntaram a militares incomodados com a estagnação das promoções no pós-guerra, e um marechal que era amigo do imperador, mas estava inconformado com um ministro que dormiu com a sua amante, derrubaram a estabilidade de uma nação. Esse pequeno evento na história sepultou as chances de sucesso do país, e a revelia do que desejavam os cidadãos na época removeu a garantia de um poder moderador. Houveram consequências imediatas, como o pior ministro da fazenda da história, o Rui Barbosa, e um genocida narcisista como Floriano, que trocou o nome de uma cidade para o seu como forma de mostrar o seu poder. Desde então, a história do Brasil é repleta de momentos como o atual, em que poderes assumem de forma ditatorial o domínio. E por décadas, os militares precisaram se desgastar para cumprir a função que eles aboliram, e não parecem atualmente capazes de atuar para corrigir a evidente falha no cumprimento da Constituição, que é a ditadura suprema. E vale a reflexão sobre os 20% de impostos, que eram a principal reclamação da época, que até gerou o termo quinto dos infernos, para o quanto a gente paga de imposto hoje. Para se ter uma ideia, o Sul, que o petismo é somente um território, recebe em valores financeiros somente 21% do que ele envia como impostos para Brasília, sendo um verdadeiro motor da nação juntamente com São Paulo e Minas Gerais. E falando em ideias estúpidas que podem quebrar uma nação, a deputada Erika Hilton, do PSOL, que faltou a 33% das sessões do Congresso, propôs uma emenda constitucional que ficou conhecida como o fim da escala 6x1, mas na prática instituiu uma escala de trabalho 4x3, 4 dias trabalhados e 3 de folga. Não é preciso dizer que isso gera um forte impacto nas micro e pequenas empresas e na inflação, e possivelmente obrigaria os trabalhadores a terem 2 empregos para compensar as perdas salariais e manter o padrão de vida. O deputado Nicolas Ferreira chamou a PEC de populista e terrivelmente elaborada, visto que ela tem erros básicos de cálculo, como de carga horária semanal, e a própria deputada assumiu que não foi realizado nenhum estudo de viabilidade quando ela foi perguntada sobre o impacto disso, por exemplo, no preço dos medicamentos, visto que as farmácias dependem muito desse formato de escala de trabalho. A imprensa e os perfis estatais de influenciadores imediatamente noticiaram como se a PEC estivesse tramitando e forçaram um debate artificial sobre o tema, inflando a sociedade a se manifestar. Romeu Zema foi categórico ao responder a uma pergunta sobre o tema, dizendo que esse debate é uma perda de tempo. Inclusive, centrais sindicais e movimentos sociais do petismo chamaram protestos que tiveram alguma adesão para mostrar apoio à pauta. Bolsonaro ironizou sugerindo um salário mínimo de R$10 mil por mês. Mas entendendo o jogo político em que a esquerda propõe algo que é popular, mas que ela sabe que é inviável e é nocivo, para forçar a direita a se desgastar num trabalho contrário à PEC, Bolsonaro orientou seus seguidores a se absterem de ir contra a matéria. Dessa forma, o próprio governo vai ter que intervir para barrá-lo. O governo, por sua vez, disse ao Congresso que enviará uma proposta de corte de 25 bilhões de reais. E esses 15 bilhões devem sair de cortes do Bolsa Família, saúde, transporte, leia-se infraestrutura. Haddad também afirmou que limitar o ganho real do salário mínimo poderia poupar 11 bilhões às contas públicas. A Fazenda também elevou pela terceira vez o imposto sobre painéis solares e importação de veículos elétricos. Pelo visto, o governo não se importa tanto assim com formas alternativas de energia. Talvez, se cuidasse melhor do que ele faz, dava para economizar 1,7 bilhões, que foi o valor perdido com as vacinas vencidas que precisaram ser incineradas. A ministra da Saúde culpou Bolsonaro, que já não governa há 2 anos, na melhor representação de "se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser". Enquanto isso, mesmo sem um estudo de impacto sobre a vida dos Yanomamis, Lula avança com hidrelétrica que afeta diretamente as áreas indígenas. E o Centrão fez uma proposta para ingressar no governo. Em troca, ele quer o comando de 4 estatais, 1 ministério e 10 bilhões de reais em emendas. E um estudo apontou que essas emendas, 39% das obras que foram financiadas por elas, nem chegaram a começar. O TCU também quer explicações do MEC, da Caixa e da Fazenda sobre os pagamentos do programa Pé de Meia que não tiveram autorização do Congresso. Já na Justiça, um desembargador acusado de venda de sentenças afirmou que nunca praticou um ato que envergonhasse a Justiça. Só vendeu sentença, nada demais. A mesma Justiça absolveu a Vale e a Samarco por falta de provas de responsabilidade criminal no desastre de Mariana. O Brasil já estava na lama antes do rompimento da barragem, teriam dito.
Falando nisso, a Janja resolveu promover um festival de música durante o G20, ao custo de mais de 100 milhões de reais. Terá patrocínio de Itaipu e Petrobras em 33,5 milhões, mas também terá aportes da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES. Os cachês serão de 30 mil por artista e terão grandes expoentes da música mundial que estão muito em alta nessa década, como Fafá de Belém, Seu Jorge, Ney Matogrosso, entre outros. Enquanto isso, a UFRJ tem a luz cortada, provavelmente vai ficar sem água, o Museu Nacional também. Isso porque acabou o dinheiro com os cortes da educação. Ainda falando sobre o festival, a primeira-dama ficou revoltada após uma mulher chamar o festival de Janjapalooza durante uma entrevista que ela dava. Ela também defendeu essa semana a compra de um avião presidencial que deve custar em torno de 1,4 bilhões de reais aos cofres públicos para conforto dela, né? É difícil não se indignar. Um terrorista em Brasília. Pelo menos foi isso que nos contou a rede estatal de notícias. A Rede Globo já recebeu 177 milhões de reais. Então evita sempre tecer críticas mais contundentes ao governo, mas se apressou ao afirmar que houve um ato terrorista em Brasília. Tim França, que foi candidato a vereador pelo PL em 2020, numa coligação com o PDT do Ciro Gomes, portanto antes da filiação do próprio Bolsonaro, teve um surto e com fogos de artifício e, segundo relatos, vestido de coringa, fez muito barulho enquanto caminhava em direção ao prédio do Supremo. Ao chegar lá, foi interrompido por seguranças e mostrou que tinha bombas, pediu que eles se afastassem. Atirou alguns fogos contra a estátua da Justiça e depois deitou-se sobre a mochila, acendeu os fogos dessa mochila e se matou ali mesmo. O inquérito sobre as explosões foi direcionado ao Alexandre de Moraes e ao mesmo delegado que investigou o caso Adélio. O fato curioso é que o evento acabou revelando uma reunião clandestina entre a cúpula do governo e a cúpula do STF. A reunião não estava registrada na agenda oficial que é exigida pela lei da transparência. Moraes ligou pessoalmente aos principais líderes do Congresso para avisar que o Supremo não vai permitir que seja debatida a anistia após isso. Veja bem, não é que tramite, é que se debate. E o presidente iluminista da junta, o Barroso, afirmou que o atentado demonstra a necessidade de responsabilizar todos que atentem contra a democracia, ainda que a instituição que ele representa faça isso todos os dias. Gilmar Mendes, que votou pela soltura de Robinho, preso e condenado por estupro, disse que o discurso de ódio e o fanatismo do governo Bolsonaro culminaram nesse tipo de ato. O ministro da Justiça e o diretor da PF defenderam que é a hora de regulamentar as redes sociais, enquanto o governo aproveitou para adiar a discussão sobre o corte de gastos. Quem melhor definiu foi Marcel Van Hatten, que afirmou que atos desesperados expõem a revolta contra o STF e os seus abusos. E o quase falecido PSDB, num momento de lucidez, afirmou que o PT inflou o extremismo que culminou com a explosão suicida em Brasília. Inúmeros atos da esquerda anteriormente já ficaram impunes, evidenciando que há dois pesos e duas medidas no STF. Moraes, num discurso quase que autoincriminador, disse o seguinte, veja o vídeo. Tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público, mais de 250 pessoas já foram condenadas, outras, mais de 100 foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar, outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais, mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. A esposa do suicida afirmou que ele queria matar Moraes, mas suas redes sociais e conversas privadas informam que Lula e Bolsonaro também eram alvos. Enquanto isso, na Argentina, o Milei comemora o 10º superávit consecutivo.
Cristina Kirchner é condenada a 6 anos de prisão e a inegibilidade perpétua. Milei, inclusive, removeu o benefício vitalício de ex-presidente dela. Como extra, Denise Tremura, uma conhecida influenciadora de esquerda, assumiu em live que havia um esquema de disseminação de fake news contra opositores da direita nas eleições de 2022. Por fim, um juiz argentino, a pedido de autoridades brasileiras, determinou a prisão de 62 exilados que lá vivem. Veja bem, não foi pela Interpol, porque a Interpol não aceita prender por crimes políticos. Foi diretamente negociado país a país que os exilados fossem presos e enviados como extradição ao Brasil. Se eles serão deportados ainda depende de inúmeros fatores, mas é uma grande vitória da junta que não tem conseguido prender os opositores que deixaram o país. Quer saber o que realmente está acontecendo? Quer entender melhor uma notícia de forma a ter um contexto sobre ela? Não adianta acompanhar a política só em época de eleição ou buscar informações nas redes estatais que não trazem toda a verdade. Vem comigo que você vai estar sempre bem informado. Segue aí!